Deus nosso Pai, Senhor da vida, Jesus nosso Mestre. Aqui mais uma vez nos posicionamos, procurando, Senhor, na tua luz do teu amor, aquela diretriz positiva, de modo a conquistarmos plenamente em nosso coração o equilíbrio, a segurança, a serenidade, aquela compreensão mais ampla e profunda da vida, nos ajustando aos princípios do amor e da fraternidade. Que os benfeitores da vida maior possam nos envolver nas vibrações do teu amor, de modo a assimilarmos o conteúdo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Rogamos a Ti também, Senhor, em favor dos nossos familiares, que a Tua luz possa chegar ao coração dos nossos irmãos, de modo que também compreendam o movimento existencial, alcançando a paz e a harmonia do coração, não obstante as lutas indispensáveis ao nosso aprimoramento. Pedimos em favor da humanidade que os homens possam compreender, Senhor, a importância do sentimento elevado, estabelecendo a concórdia entre os seres, entre as nações. Fique conosco, de modo a chegarmos ao termo da nossa reunião, num clima de muita paz e de muita harmonia. E em Teu nome, nós damos início às atividades da noite. Que assim seja. Muito bem, gente, nós vamos prosseguir com o nosso estudo. E nessa primeira fase nós estamos analisando questões do Livro dos Espíritos. Nós iniciamos há algumas semanas, o capítulo de número 4 da segunda parte. Esse capítulo aborda para a gente a respeito da pluralidade das existências. As muitas existências pelas quais nós passamos no processo de reencarnação com o objetivo de fixar em nós os valores transcendentes. Hoje a gente, por exemplo, consegue pegar o Evangelho e interpretar uma passagem, por exemplo. Isso não é fruto apenas dessa existência, desse momento em que houve estudo, houve pesquisa, mas vamos perceber que há uma ascendência que se dá a partir das experiências pretéritas, que de alguma forma, em outras religiões, ou na própria religião, que tem a ver com o cristianismo, a gente fundamentou conceitos e princípios. Então, quando a gente observa, busca, abre-se no mundo íntimo, referências que diz respeito às experiências passadas e conseguimos ver com amplitude, entender alguns pontos, alguns conceitos que são apresentados. A gente quer mostrar que a formação, os valores, os princípios que hoje nós apresentamos são frutos das diversas experiências pelas quais nós passamos. A pluralidade das existências que está sendo abordado para nós aqui nesse capítulo. A gente pode observar também, a gente trouxe aí no enfoque mais religioso, mas a gente vai perceber pessoas que têm habilidades, que às vezes não passou por um curso objetivo de formação profissional, mas tem uma habilidade, uma facilidade com um determinado tema profissional que assim, a gente fica surpreso. São habilidades inatas. Que vem de onde? A gente entende hoje que é fruto das experiências pretéritas. A pessoa se capacitou naquela linha de atividade e hoje tem facilidade de expressá-la em função do próprio contexto em que ele se encontra. Aí vão perceber isso no campo profissional, no campo das artes, ou seja, habilidades que a pessoa tem e traz, fruto das experiências pretéritas. E que, por necessidade, elas se abrem e se expressam. Agora, não quer dizer que aquele que não tem uma habilidade inata se expressando, que ele não tem conceitos e valores do passado. Pode ser que nessa existência, objetivamente, solicitamos que aqueles valores permanecessem como que adormecidos, porque com o adormecimento deles a gente se lança na conquista de outros. Às vezes a pessoa fala, já ouviu pessoas falando, e fala, nossa, eu gostaria tanto de aprender a tocar piano, por exemplo. Então, tem uma coisa que me chama para isso. Mas sempre que eu tentei, nunca tive oportunidade. A vida sempre me levou para outro rumo, onde eu tive que atuar, me movimentar, nunca houve um espaço para que eu pudesse me dedicar na arte do piano, por exemplo. Pode ser que essa pessoa, ela traz a experiência do passado nessa área, que está momentaneamente como que adormecida. E a própria vida se encarrega de não levá-la mais nessa experiência, a esse campo de atuação, porque ela já tem os valores em si mesma. Ela precisa desenvolver outros. Então, como que ficasse fechado momentaneamente, para desenvolver outros princípios, outros valores, outras artes, e depois a coisa abre mais à frente. Então, só para a gente poder entender aí os processos pelos quais nós passamos. E tem a ver com esse tema que nós estamos trabalhando aqui, que diz respeito à pluralidade das existências. E avançando o nosso estudo, nós iniciamos algumas reuniões, o subitem que fala para a gente a respeito da encarnação nos diferentes mundos. A coisa vai se ampliando.
Porque no primeiro momento nós estamos analisando o mundo que nos encontramos, a Terra. Mas existe uma solidariedade entre os mundos. O sistema solar, por exemplo, né, além da Terra, tem mais planetas, mais orbitas. E dependendo da necessidade, pode haver como que uma migração. Espíritos de condições mais elevadas chegarem até nós para fomentar mudanças, transformações e esclarecimentos. Podemos pegar dois momentos que a história registra para nós. A questão da Grécia, não são só os dois não, tá? Tem mais. A gente traz porque eles são mais expressivos. E esses dois campos tem um a ver com o outro. Então podemos pegar a Grécia, que houve um surto realmente em sentido filosófico, de aberturas transcendentes, que foram apresentados pelos filósofos. Alguns se destacam mais, mas todos eles fazendo trabalho, né? Um trabalho mais de piso, mais de base, outro vindo em cima dessa base, ampliando mais. Então, conceitos que mudaram a capacidade de percepção dos homens de um modo geral. Vamos ver um outro surto se dando, né, num processo de migração de espíritos com condições mais elevadas, nos ajudando aqui no Renascimento, né, que reaviva muitas coisas que foram faladas lá na Grécia. Então, existe uma relação entre esses dois momentos, que são de fundamental importância para a evolução nossa. Os estudiosos mostram para nós que o próprio surgimento, para que o surgimento da doutrina espírita pudesse ocorrer, o trabalho do Renascimento, dos enciclopedistas, né, foi de fundamental importância, porque eles trouxeram conceitos muito importantes, muito interessantes. Quando a gente fala do Renascimento, a gente analisa não só a questão filosófica, mas também a questão das artes, né, que realmente traz aberturas muito significativas, mas sobretudo a questão dos iluministas, com a questão filosófica, que vai se dar com o trabalho da enciclopédia. Então a gente percebe outro momento de abertura, preparando o piso na capacidade de compreensão, na capacidade de raciocínio dos homens, para que quando a doutrina chegasse, pudesse ser compreendida e interpretada por nós no movimento de aprendizado em que nos encontramos. E a gente percebe criaturas que vêm, que surgem, que fogem a uma média que a gente observa no nosso planeta, no nosso orbe, né? Muitos estão estudando, muitos estão pesquisando, aprofundando, às vezes tem até a ver mesmo com a pessoa, com o espírito que veio, ou com os espíritos que vieram, mas não consegue aquela pujança que eles fizeram, que eles realizaram junto a nós. Então a gente percebe que esses movimentos vão se dando, e não só de criaturas de condições mais elevadas. Vamos perceber que de tempos a tempos há também inserção de espíritos de condições mais acanhadas do que a nossa. Por quê? Embora a gente esteja ainda numa condição muito próxima da origem, eles não deixarão de se beneficiar com os valores que nós já conseguimos desenvolver aqui. A gente percebe, por exemplo, pelos noticiários, nós vamos analisar em posturas, em comportamentos mais complicados, né? Então a pessoa teve um comportamento e tirou a vida de alguém, por exemplo. Aí o repórter vai lá entrevistar. E a pessoa, na frieza, né, se precisar, eu faço de novo. Nenhum grau de sensibilidade diante do próximo, diante do semelhante. Então é uma alma, um espírito mais endurecido, né? Mais endurecido. Pode ser um companheiro que veio de mundos cujo processo evolutivo é mais acanhado do que a Terra e vem aqui passar por uma experiência. Ele vai atuar dentro da necessidade que alguns de nós apresentamos, dentro da brutalidade dele. É necessário que venha um escândalo. Então nós precisamos do escândalo, muitas vezes, nessa linha de interpretação. Então eles vêm, são trazidos, são inseridos no contexto, recebem informações superiores em plano moral a que eles possuem nos seus planetas de origem, no planeta de origem. E passa pela experiência, atua atendendo a necessidade que alguns de nós apresentamos, né? Nessa situação mais pesada, mais complicada do resgate. Tirou a vida de quem? De pessoas que precisam passar pela experiência. Depois de determinado período, são conduzidos novamente ao mundo do qual eles vieram. E levam os conceitos, os valores que aqui eles assimilaram, né? Dentro do contexto de vida de existência. E passarão a ser elementos fomentadores das mudanças necessárias àquele orbe na primitividade. Então não se perde. Faz um trabalho que atende à necessidade de todos. De nós que precisamos passar pela expiação, naquele contexto de atuação dele, e ao mesmo tempo eles são como que inseridos na intimidade deles. Conceitos de ordem transcendente para o mundo em que eles se encontram. Então eles voltam acrescido desses valores, desses princípios. Então o processo de solidariedade que ocorre entre os mundos superiores e os mundos inferiores, onde se promovem, né, as mudanças, as transformações e o ajuste da criatura dentro da capacidade nossa de vida, de existência.
Então nós iniciamos algumas reuniões e esse subitem que fala a respeito da encarnação nos diferentes mundos. E a gente vai entender que não fica restrito apenas ao nosso sistema solar. Emmanuel, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, ele fala no sistema de Capela, em que à época um planeta que lá se encontrava guardava uma relativa afinidade com o nosso orbe aqui, né? Então estabeleceu-se que a vinda daqueles que encontravam-se refratários, rebeldes ao processo evolutivo, para que viessem para a Terra na época da primitividade, trazendo e fomentando aí as mudanças e transformações. Aí nós vamos ver, por exemplo, os egípcios, a construção das pirâmides. Olha só, por mais que a gente tente, né, há coisas ali que fogem aos próprios recursos que a gente tem hoje para a construção de uma estrutura daquela, né? E eles conseguiram realizar aquilo há 4, 5 mil anos atrás. Então a gente percebe que tem recursos ali de ordem mais elevada, de uma certa forma, em relação ao que nós apresentamos hoje. Então são almas, são espíritos que vêm de outros mundos, e outros mais, né, dentro do contexto. Está trazendo apenas como referência. Então vamos avançar aqui um pouco mais, vamos até mesmo ver se a gente consegue finalizar aqui esse subitem a partir da questão de número 183. E nós vamos pedir Leonardo para ler, por gentileza, as questões. O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 4º, da pluralidade das existências. O item Encarnação nos diferentes mundos. Questão 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Item A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau da sua elevação. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior, e a própria terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Um comentário de Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Item A. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Tem uma nota aqui. E aí temos uma nota de Kardec. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados.
transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra, e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ha causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda a que possivelmente certos espíritos, habitantes daquele planeta, foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão, que aos nossos olhos os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias, em que se melhoraram. Finalmente, cumpre se considere que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento, e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. As condições de longevidade não são tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: "Não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra." Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de verossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que um homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se que fora um homem, nada mais seja possível a Deus. Gente, é excelente, né? Significativo. Porque não só a questão da resposta apresentada pela espiritualidade ante as perguntas de Allan Kardec, mas o próprio comentário que ele faz, muito elucidativo. A gente estava lembrando justamente desse tópico que ele traz aqui, quando ele pergunta a respeito da infância, né? Como que se dá a infância nos mundos de condição mais elevada do que a Terra? Aí no comentário de Allan Kardec ele explica claramente a partir de uma comunicação. Evocou-se um companheiro, um espírito, que havia vivido aqui entre nós. O espírito estava reencarnado no outro mundo que, pelo nome que ele apresentou, não conseguimos identificar. Provavelmente no outro sistema, né? E ele vai falar: a qual idade você está lá? Pergunta, né? Lá nesse mundo equivale à idade que eu estou agora, 6 meses do vosso mundo. Ou seja, uma criança que para nós seria com 6 meses. Mas a capacidade de abertura de 30 anos. Então mostra o quê? Que a infância, nesse mundo de condição mais elevada, estabelece por um período menor e as aberturas se dão de uma forma mais abrangente. E é interessante porque, se a gente for observar, na própria Terra, no nosso próprio mundo, o que está acontecendo? O processo de despertamento das crianças está se dando com um período menor, reduzido, né? Então, rapidamente, elas estão interagindo conosco. Elas, por exemplo, as pessoas mais maduras falam para a gente: quando as crianças nasciam na minha época, de olho fechado, e demorava uma semana para abrir os olhos. Eles já nascem de olho aberto, olhando tudo, observando tudo. Então eles percebem que o período está um pouco menor e eles conseguem assimilar com muito mais facilidade coisas, conceitos, valores, mostrando que o período, né, não deixa de ser o mesmo, mas aberturas estão se dando com mais intensidade. Ou seja, a dinâmica no processo de assimilação, de conceito, de valores. A gente, às vezes, com a criança, ela questiona a gente, pergunta, indaga, quer uma resposta.
né? Não simplesmente não. Mas por quê? Então exige de nós ali, em função das aberturas que ela traz, há uma postura diferenciada, mostrando justamente isso. Isso é um progresso e isso é um avanço. O processo tende a diminuir. Por quê? O espírito vai tornando senhor de si num processo em que facilita a sua movimentação e sua aprendizagem. Então, em mundos mais elevados, não vai deixar de ter a infância. Porém, ela vai apresentar características diferenciadas da que nós estamos aqui vivenciando, porque as aberturas vão ocorrendo com muito mais intensidade. Por quê? A gente entende, no mundo que a gente se encontra, por exemplo, que esse período é importante para criar vínculos, elos entre o reencarnante e aqueles que o acolhem. Muitas vezes para resolver problemas, dificuldades. A gente pode lembrar lá o processo de reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz, em que o companheiro retorna ao plano espiritual, vai ter como um pai um companheiro que na encarnação passada Segismundo havia retirado a vida dele, né? Então, olha só como que o processo de reajuste. Há o perdão sincero na dinâmica do processo. Mas é provável que quando o pai de Segismundo o tiver no colo, criança, depois de nascer, ele perceba que tem uma coisa estranha aqui. Não vai valorizar porque é uma criança, né? Não vai valorizar, dá ênfase a isso. Porque é uma criança que está ali, tenra, necessitada do amparo, da proteção, dos cuidados dele. Então, a situação do reencarnante, como criança, ela sensibiliza o coração dos pais, em função do estado que ele está vivenciando. Mas, muitas vezes, por trás de todo esse processo, há complexidades do plano do espírito para serem resolvidas, para serem desativadas. Então, não pode haver uma lembrança rápida, né? Mais clara, mais objetiva, precisa do tempo, mais demorado, para que os ajustes possam se dar, os vínculos ocorrerem numa linha que o amor se expressa com mais intensidade. Às vezes, lá na adolescência, estranho, tem dificuldade, né? Acontece muito. Os pais, ou o pai com o filho, a mãe com a filha, começa a surgir ali uma briga, entre aspas, uma dificuldade maior, que retrata problemas da retaguarda, mas para poder resolver, para poder desativar. Então, essa fase da infância, ela é muito importante. Nessa fase de aprendizado em que nos encontramos, em que muitos problemas precisam ser devidamente desativados. Mas vencido isso, né, em mundos de condições mais elevadas, em que essas situações não ocorrem, se tratando desses problemas no processo expiatório, então já não há mais a necessidade desse período mais longo, mais prolongado. As aberturas podem ocorrer numa dinâmica diferenciada e com isso a criatura vai avançando. Então são pontos importantes que são apresentados que realmente vai nos ajudando a entender a própria vida aqui, as próprias situações que nós vamos vivenciando, que realmente vão abrindo aí o nosso psiquismo com o objetivo de que o amor possa prevalecer em todas as relações, em todo o processo de convivência, né? Não é por aí mesmo, não? A gente vai entendendo o processo? Com certeza, Márcio. Nós gostaríamos de comentar a questão 185, quando é perguntado se o estado físico e moral dos seres é perpetuamente o mesmo em cada mundo. Pensar isso colocaria de novo a Terra no centro do universo. Porque nós, como seres em desenvolvimento, em um processo evolutivo neste planeta, passamos por etapas em que consideramos que tudo gira no entorno nosso, no nosso entorno. Então, podemos ter o pensamento que a Terra é o único mundo habitado, ou o único mundo onde Deus teria colocado criaturas capazes de compreendê-lo, capazes de amá-lo. E a abertura que a doutrina espírita vai trazendo nos permite perceber, pela fé raciocinada, pela compreensão, eu não preciso ir lá no mundo e ver lá os habitantes daquele mundo, mas a fé raciocinada, a compreensão dos princípios da doutrina, nos deixa claro que sim, com certeza há inúmeros mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados é uma realidade. Mas a situação, a condição desses mundos varia de acordo com a sua necessidade, de acordo com a condição, inclusive, moral de seus habitantes. Há mundos, chamados mundos primitivos, a doutrina ensina, que tem uma condição, se for comparar com a Terra, num estado inferior, uma condição pior, da habitação desse mundo, das condições físicas dos seus habitantes, relembrando aquelas fases iniciais da própria Terra, nos seus movimentos primitivos, que hoje a ciência demonstra e traz explicação de como que era. Há mundos que estão numa condição superior à Terra, já são os mundos que se encontram no patamar de regeneração, os mundos felizes, né?
E não tem nem como dizer dos mundos divinos, né? Porque depois vai ser dito que os espíritos puros habitam certos mundos. Não dá muita explicação sobre esses mundos, não. Mas pensamos que estão na categoria dos mundos divinos, né? Mas os mundos de regeneração e os mundos felizes, eles apresentam implementos em mundos superiores à própria Terra. A regeneração já dá o que nós estamos vivendo na Terra já dá uma pálida ideia do que seja. Aqueles ambientes da Terra que já são plenamente saneados, plenamente urbanizados, o conceito de civilidade, de urbanidade das criaturas da sociedade já está assim, bem implementado, bem implantado, dá uma pálida ideia do que seria um plano de regeneração. Mas aí o planeta inteiro, o mundo inteiro vive daquela forma. Não seria uma forma assim que você tem uma parte do planeta tão bem saneada, urbanizada, civilizada, e uma outra parte ainda com grandes problemas como a Terra apresenta. Os mundos felizes a gente só faz uma ideia, mas assim, não temos nem recursos intelectuais para assimilar como é que seria. Mas seria, como o próprio nome diz, né, em que a felicidade, o gozo do espírito, ele é constante nesses planetas. Mas a Terra, já tendo passado por um estado inferior, avança. A mensagem aqui é de consolo para todos nós, de entender que apesar da transição que vivemos, a Terra já está adentrando um estado de mundo de regeneração, em que as situações se transformam. O grande desafio do planeta atual é conviver com as duas etapas ao mesmo tempo. Porque Kardec, no livro A Gênese, traça um interessante comentário, ele faz uma comparação. É como uma casa em reforma, em que os habitantes ainda estão naquela casa, eles não se afastaram durante a reforma. Então você convive com as dificuldades da própria reforma, a poeira, a bagunça, as coisas fora de ordem, a estruturação da casa não está ainda muito clara como é que vai ser, né? Mas você já convive com algumas mudanças, alguns implementos que estão sendo dados. Enquanto a reforma não for completa e os habitantes puderem gozar dos benefícios daquela casa reformada na sua plenitude, fica aquela sensação de deslocamento, né? Nós estamos assim com uma sensação que estamos deslocados no planeta, porque convivemos com a prova e expiação ainda, mas já colocamos assim o pé na regeneração, já estamos antevendo a possibilidade de regeneração. O convite para nós que conseguimos ouvir esses esclarecimentos hoje pela doutrina espírita é conseguirmos estar em sintonia com a proposta de regeneração, mesmo no mundo conturbado que vivemos. Porque nós saímos daqui, que é um ambiente fraterno, um ambiente de reflexão, um ambiente de procura da inspiração superior, da oração, né? Que é um ambiente de uma casa espírita, e voltamos para um mundo em que a sua realidade é bem diferente disso. Saímos daqui e já temos contato com as notícias do dia, as situações da família, as situações da via pública, e já temos que lidar com essas vibrações o tempo todo. A proposta é que não deixemos cair a vibração tanto. A vibração acaba caindo um pouquinho, mas que a gente consiga mantê-la o melhor possível, que é já se vincular a essa proposta superior. A questão do mundo melhorar, ele chega a tal ponto que na questão 186 é perguntado se há mundos em que o espírito ele deixa na prática de ter um corpo material, ele passa a ser revestido só pelo perispírito. E os espíritos dizem que sim, e que para nós é como se eles nem tivessem esse perispírito, tão rarefeito, tão sutil que é. Nós vamos entendendo que o espírito sempre vai ter pelo menos o perispírito envolvendo, porque o espírito está sempre ligado à matéria de alguma forma. O que acontece é que a matéria vai se tornando rarefeita. A matéria, na sua condição rarefeita ao extremo, ela já se aproxima ao máximo do que é o fluido cósmico universal, que é o hausto do Criador, a emanação do próprio Deus, do próprio Criador, né? Então, essa substância do perispírito muda de mundo para mundo. Aí fica a nossa responsabilidade de contribuir para a melhoria vibratória do planeta. Quando nos dedicamos ao bem e cumprimos aquilo que entendemos no Espiritismo ser essa nova proposta para o mundo da regeneração, sempre foi a proposta para o planeta, mas agora é muito clara, né? Que fora da caridade não há salvação. Quando estamos vivenciando isso, nós conseguimos alterar a estrutura vibratória do planeta como um todo. Alteramos a nossa estrutura vibratória dos que estão ao nosso redor e contribuindo para o planeta. O que acontece é que o planeta é muito grande, né? Eu não posso ter essa ideia que eu vou mudar o mundo. O mundo que eu tenho a responsabilidade de mudar em primeiro plano é o meu próprio mundo íntimo. Mas a pequena contribuição que eu dou para essa mudança do mundo, somada de todos os outros, faz com que a Terra evolua e se posicione numa categoria acima
da ordem dos mundos, né? Como ensina Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo. Sara. Interessante que as questões iniciam com o cuidado que devemos ter na infância. Nós todos já passamos aqui por esse processo e é como se o espírito estivesse embotado nas suas faculdades. Justamente porque, conforme o Márcio lembrou, a humanidade ainda está no período quase que inicial da evolução, né? Então a nossa infância precisa ter essa fita magnética inicial limpa, ter aquele cuidado dos pais, dos educadores, das pessoas que convivem, de tentar introjetar na criatura valores nobres. E para isso, os pais precisam identificar a responsabilidade do exemplo. Porque a criança aprende não só vendo, mas ouvindo. Então, a percepção dela, em nível visual, é importantíssima. Nessa fase, nós sabemos que o cérebro está em crescimento, em maturação cerebral. Então, nós temos um fator importante no conceito do sistema nervoso central, que são as conexões. Por exemplo, para que a gente faça um ato inteligente, nós temos recebido e emitido informações por impulsos elétricos, através da comunicação entre neurônios. E nessa fase infantil, é como se essas conexões, o prolongamento de uma célula neuronal, chama-se axônio e dendritos, parecendo árvores, né? Então essa comunicação na infância, ela é muito mais ampla, porque está formando o sistema nervoso central. Então a criança está preparada para essa maturação que vai ocorrer somente na adolescência, que o cérebro vai ter essa maturação. É o período em que nós precisamos aproveitar para dar bases corretas, né? E é importante, por exemplo, o culto do lar, porque é o momento em que a família vai estar juntos e criando situações de troca de informações. Às vezes o culto não precisa ter tanta leitura quando a criança está presente, mas é importante que haja diálogo, né? Um diálogo correto, um diálogo simples, mas que chegue para ela como um aviso importante. Eles falam aqui da nossa capacidade de evolução, em que o planeta também passa por esse processo. Esse mecanismo de progresso, de melhoria, faz parte do universo. No dia em que essa escola Terra for o local em que nós já conseguimos pleitear um nível bom de conceitos, de aprendizado, nós vamos para uma escola melhor, né? Se um emissário celeste pousar aqui na Terra, lá no presídio, ele vai falar assim, aqui é um verdadeiro campo de educação, porque tem pessoas presas, né? Mas se ele for lá no campo da guerra, mas esses homens se odeiam, então tentam se destruir. Se ele para numa região paradisíaca como o mar, ele vai falar, mas aqui é muito belo. E tudo isso faz parte do nosso planeta. Mas acima de tudo, nós vamos percebendo que a Terra é maravilhosa, porque nós temos espaço e condição de civilidade para poder operar aquilo que nós precisamos. E é uma verdadeira escola. À medida que a Terra, eles falaram aqui, no dia em que os homens forem bons, aqui vai ser um paraíso, não é? O que destoa, segundo Emmanuel, no concerto universal que a nossa casa abriga, chama-se ser humano. Está tudo muito belo, está tudo muito bonito, mas nós estamos meio que deslocados, porque ainda não operamos nas bases do bem legítimo. No dia que começarmos a fazer isso, dentro do conceito de que tudo que nós agimos
tudo que nós procedemos, seja no campo das ações, da palavra e do pensamento, são criações nossas. Na hora que a gente começar a tomar consciência disso, nós vamos entender que nós temos que selecionar. Por exemplo, uma das características dos cristãos naqueles primeiros momentos do cristianismo era não reagir. O que eles estão nos ensinando? Nós temos que nos educar, os impulsos, né? As possibilidades, porque se a gente deixar fazer solto aquilo que nós temos de instinto, vai sair uma animalidade terrível. Por isso que nossos conceitos que vêm de cima precisam passar pelo crivo da razão, do raciocínio, para que as emoções possam fluir com maior gerenciamento, né? A Eva tem que ser educada pelo Adão, que também tem que ser educado pelo Cristo, porque é a voz disciplinadora do alto, né? Do que vem de forma mais benéfica. E aí a criatura vai domesticando as suas habilidades, aquilo que ela já traz, né? Que já constitui o ser, para que um dia a gente possa ser uma nova criatura. Por isso que se chama o Filho do Homem, né? Nascer um homem novo. Só para poder a gente finalizar, a questão 184, que é muito interessante, tem o espírito, a faculdade de escolher um mundo onde possa habitar, né? Porque se a gente analisar, como está observando, a pluralidade das existências, o processo que existe de solidariedade entre os mundos, então, será que a criatura tem condições de escolher o mundo no que ela gostaria de habitar? Eles falam que não é de tudo fechado, não, pode sim, mas está profundamente ligado com as conquistas morais da criatura. Ela tem que ter condições de poder realmente se posicionar e as aberturas permitirem que ela possa ser conduzida para esses mundos de acordo com a necessidade que ela apresenta. A gente tem um episódio muito interessante que o Chico narra para nós. Ele se deu com o Dr. Bezerra de Menezes, e havia 50 anos que eles já se encontravam para esse episódio fora do trabalho. E estava-se como uma espécie de comemoração, e ele recebe a visita de Celina, mensageira da Mãe Santíssima, dizendo a ele que ele estava liberado e poderia se dirigir para outros mundos, caso fosse da vontade dele, encarnar em outros mundos, dentro do processo de aprimoramento. Lembrando que a Sara trouxe, né? É uma escola de aprendizado. Então, a partir do momento que nós conseguimos assimilar todo o conteúdo que a escola terra é capaz de oferecer, tem mais para permanecer aqui, né? A não ser em trabalhos de ajuda, de auxílio àqueles ligados ao nosso coração e que permanece. Então, ele acolhe a informação de Celina e pede a Celina que dissesse à Mãe Santíssima que se ele poderia permanecer mais um tempo aqui na Terra, né? E ele recebe posteriormente a orientação que poderia sim permanecer o tempo que ele quisesse. Mas o que a gente entende aí? É aquela criatura que já se emancipou no processo de aprendizado que o ambiente oferece, mas talvez por gratidão, por vínculo com algumas criaturas que aqui permaneciam ainda, ele pede para poder ficar ajudando, para nos ajudar, para nos auxiliar. Então a gente entende o quê? Que ele conseguiu uma condição tal em que está liberado do processo de aprendizado aqui. E tem liberdade de escolha. Pode ficar ou pode não ficar. Ele achou importante e oportuno permanecer aqui, mas já está com a liberação para ir para outros ambientes. Então diz respeito ao quê? A conquista moral. Ele alcançou o nível, né? Mas diante de trabalhos, de direcionamentos, a permanência aqui. E obviamente, como ele, outros também já alcançaram essa condição. Então a gente vai perceber isso. Está profundamente ligado às aquisições morais do ser da criatura. Alcançou o que a escola, o que o ambiente oferece, está liberado. Pode ir para outros mundos, se dirigir para outros planetas, condizente com as necessidades que ele apresenta. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus nos abençoe, nos envolvendo em sua luz. Nós vamos avançar aqui no estudo da segunda epístola de Paulo a Timóteo. A gente vem trabalhando nas últimas semanas, ainda o primeiro capítulo, e na semana passada a gente voltou a valorizar os versículos 9, 10, 11, e nós vamos só repassar para a gente poder avançar um pouquinho. Então nós temos aqui, a partir do versículo 8: portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que
que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então, até aqui nós estudamos esse processo de ajuste da nossa vida à vontade de Deus, de modo que, se nossa herança é aquela laborada no campo humano, na terra, nós passamos a ver o seguinte, que nós temos acreditado muito nessas questões mais imediatas. Então a gente vive segundo a sociedade, a gente vive segundo a herança que a gente recebe, porque as reencarnações, elas definem a evolução do próprio sistema no mundo material. E a gente tem primeiro contato com isso. O espírito, ele não nasce perceptivo. Ele não é criado percebendo a grandeza do universo. Ele é criado simples e ignorante. Então, naturalmente, ele vai encarnando, ele vai tomando novos corpos, e com isso ele vai se preparando como uma criança que vai para a escola fundamental, para depois ir para a escola secundária, atingir a universidade, depois tem toda uma especialização, o enriquecimento do seu currículo de capacitação intelectual. Então, da mesma forma, nós temos inúmeras reencarnações que nos projetam a percepções. Hoje, por exemplo, nós temos uma sociedade toda organizada no sentido material, com auxílio de tecnologia, com definições muito claras do mundo em que vivemos. Nós dominamos o meio, dominamos, de alguma forma, o mundo infinitesimal, como macrocosmos, e a gente percebe a correlação da vida do micro ao macro, nos envolvendo como um sistema único, né? Nós percebemos que tudo está entrosado, as forças se revelam tanto naquilo que é ínfimo quanto naquilo que é macro. E aí estamos percebendo. E nós temos hoje um fator, que é o fator moral, que é definido pelos espíritos como regra de bem proceder. Ou seja, nós temos percepções morais. A vida é muito mais do que o pão que se come, do que o trabalho que se tem. A vida se movimenta em outras órbitas. E muitas vezes nós temos dificuldades para definir essa vida, que vai ganhando dimensões novas. Aí nós partimos para as questões espirituais. E nós começamos a tanger a causa da vida, que é o espírito. O mundo material, ele está em permanente transformação, em mutação. E a gente percebe que o espírito triunfa de tudo. A vida está além. Esse é o desafio da atualidade. É o desafio do processo evolutivo que engloba todos os seres. Então nós estamos estudando com Paulo que nós não temos que ter vergonha de quebrar padrões mais estreitos, escravizantes, reducionistas. É isso que ele está falando aqui. As aflições do Evangelho são exatamente estas. Em que a gente, por exemplo, diz assim, não, apesar da dificuldade, eu acredito no triunfo de tudo. Existe no mecanismo de estudo, um companheiro nosso estava fazendo uma capacitação, doutorado em educação, então a gente conversava muito que ele dava notícias do que eles chamam de sistemas complexos na área da abordagem da educação. Porque a gente começa a ver as matérias, os sistemas do mundo, e a pessoa diz assim, entrou em caos, virou uma coisa que ninguém explica. E aí é que essa teoria dos sistemas complexos, ela entra, porque ela mostra que das erupções, e a gente fala erupções que são aqueles momentos em que as coisas parecem entrar em explosões ordenadas, né? Então nós estamos vendo, por exemplo, uma erupção no Brasil em termos políticos, né? O que está saindo? Sujeira, de todo lado, em todas as áreas, de todos os envolvidos, em menor escala, em maior escala, mas é tudo sujeira. Mas é dreno. Então o que a gente está observando? É um sistema, que é o político, mas tem também o outro que é outras áreas da sociedade. Então nós estamos descobrindo que, a par do sistema político, tem o sistema religioso,
que também deixa vazar a sua podridão, a sua incapacidade de ser ético, de ser moral. E o que acontece com isso? É o caos? Não. Esse sistema, ele é engolido por uma resultante, que é o que ressuma disso tudo, conjugado. É isso que os sistemas complexos avaliam na área da educação. Porque nós temos essas vertentes, e elas são englobadas por uma outra que é muito maior, e a resultante é o futuro. A gente acha que sofrer esse processo é ruim, mas não é. Porque se nós não passamos pela efervescência dos nossos processos, e isso vem à tona através de, até, vamos dizer, estados estranhos, psicológicos, emocionais, físicos, a resultante é o quê? Uma depuração. E o que vem depois é uma maturidade. É uma justa apreciação de todos os processos, que conjugados dão sabedoria, dão mais autonomia. Então, o mal não é mal. Na verdade, ele é caminho de depuração. Por isso, Jesus falou, não resistais ao mal. A gente precisa passar. O que é o grande ganho da pessoa? Sofrer o processo. Como é que os Espíritos definem o que é evolução, o que é progresso? Pela força dos acontecimentos, o progresso se forja. Dos acontecimentos. Aí a gente pergunta assim, que homem que domina o mundo? Não domina. Ele pode influenciar dentro da capacidade de poder dele, seja pelo dinheiro, pelos títulos, pela formalização, ele pode influenciar áreas. Ele influencia por um tempo e tem um alcance. Quem que entra na órbita de um elemento desse? Quem tem afinidade. O que é essa afinidade? É comprometimento kármico ou ideal. Tem gente que tem ideal ser bandido, vocês sabiam disso? Tem por ideal ser bandido. E sofistica isso, se prepara para isso. A gente vê, por exemplo, nas áreas do marketing, se a gente estudar os fundamentos de ganho de mercado e das técnicas que se utilizam para isso, nós vamos entender o que é o magnetismo de um Hitler e o que ele fez com a Alemanha frágil naquela época. Ele convenceu a Alemanha que ele era capaz de conduzi-la. E nós temos pessoas que chegam e nos convencem disso. Mas nós estamos num estágio, numa vibração, que o magnetismo dele mexe com o nosso. E aí nós vamos estudar que existe gravitação. Quem cai na armadilha de lobo? Entenderam? Fantasma sabe a quem aparece. Então, é necessidade e circunstância. Seu Leão Zálio, amigo de Honório Abreu, estudava isso. Tudo que a gente estuda em evolução diz respeito à necessidade e circunstância. O elemento está aqui com a necessidade. A situação se forja. Uniu. Aconteceu. Então, nós estamos, no plano da evolução, experimentando. E o que é a vida sem experimentação? Teoria. Ninguém sabe. Ah, o que é Deus? Ah, Deus para mim é um velhinho de barba, que bate o cajado e chega raio aqui na Terra. É uma concepção mitológica. Agora, se perguntar para Jesus o que é Deus, é o meu alimento de cada dia. Porque Deus é amor. E aí? Não é diferente? Então, a situação de Jesus é vivencial. Ele fala de um Deus que ele vive. Agora, o outro teólogo, ele vai falar, criar uma situação para Deus segundo o poder da terra. Aí ele cria um Deus muito materializado, enquanto Jesus trabalha um Deus que raia pelo infinito, pelas prerrogativas que ele possui. Então é diferente. Quando nós começamos a estudar as aflições do Evangelho, significa abre mão do personalismo, que ele é muito pequeno, muito miserável, né? A gente às vezes conversa com as pessoas e fala assim, por que você sofre tanto? Mas sofre pelo apego. E a gente brinca muito e fala assim, a gente não é a bactéria Leptotrix. A gente não tem que agir como ela. Vem um caudal de água, pode ser, por exemplo, uma onda do mar, bate numa rocha, vai que tem uma bactéria que está com a carapaçazinha de ferro ali, é a ferrugem, vai que ela está na corrente daquela onda marítima,
ela joga ela na pedra, pó, com aquela violência, com aquele poder. Na hora que bate o Leptótrix, levado pela onda do mar, quebra a carapaça, desencarnou. A bactéria volta para a água do mar e começa a ser atraída ou a buscar, pelo processo de atração, onde tem minério de ferro. Vai que ela encontra uma barrinha de ferro, ela gruda naquilo, psiquicamente falando. Porque a bactéria, ela está em estado mais etéreo, que é o que a gente tem que entender. A vida está em diversas dimensões. E a bactéria se ajusta àquela barrinha de ferro que está no fundo do mar. Daí a pouco, ela está oxidando ela e cria uma nova carapaça. Está agarrada ao material, porque a experiência dela é ali. Ela está se capacitando é ali. Isso chama-se indução permanente para criar o quê? Um condicionamento, uma capacitação. Aquilo vai ser importante. Na automatização, por exemplo, do processo orgânico, uma célula foi deteriorada, mas o organismo está produzindo uma outra para repor. Elas próprias se organizam para suprir. É esse tipo de condicionamento. E a gente aprende que isso existe como esboço, como exercício na natureza. E isso tem uma dimensão que a gente não abarca. Então nós começamos a pensar no assunto. Mas nós já estamos no estágio intelecto-moral que nos permite transitar pelas coisas sem comportar como a bactéria Leptótrix. Não temos que ser apegado. Não temos que ter paixão. Essa paixão, que é definida como um incêndio do prédio que queimou todo mundo lá em São Paulo, Joelma, foi a definição do Chico. Não tem que ser isso. Fulano, o fulano não me quis. A vida acabou. Acabou. Se você não se quiser, a vida acabou. Agora o outro, a fila anda. O povo fala isso, a juventude fala isso. Mas é curioso como nós precisamos trabalhar desapego. O Paulo falou isso de outra forma. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Seletividade. O que não tem afinidade, porque nós estamos falando de afinidade, que é um processo de vinculação. Ele é específico, porque sintonia é geral. Eu tenho sintonia com isso, mas eu posso não fazer nada. Agora, quando eu tenho afinidade, eu estou gravitando. Eu estou gravitando em torno do meu foco, do meu tema, daquilo que me atrai. Então, eu gravito e falo assim, não deu não? É porque não tinha link, não tinha vinculação, não tinha raiz para segurar. Porque quando tem, a experiência é proveitosa. Agora, quando desvincula, a gente tem que entender. Ninguém é obrigado a gostar da gente, como a gente não é obrigado a gostar de tudo. Nós temos que ter respeito, que é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui, sobre a palavra, a sã palavra. Porque existe um movimento de entrosamento entre forças, e a gente tem que respeitar isso. Quando a gente fala de processo, nós estamos querendo cortar sem vivenciar. Isso aí significa suicídio. Porque tem que voltar numa reencarnação em que tudo esteja conjugado para ensejar o mesmo quadro que nós temos hoje. Então, nada é descartável, como a gente pensa. A filosofia capitalista é a do descarte porque tem que gerar mercado, tem que movimentar mercado. Mas nós não somos coisas. Então, nós temos que viver. É época de depressão, que a gente fala o seguinte, depressão não no sentido da enfermidade, que é cristalização, né? Então, é época de descer, que a gente desça com coragem. Paciência conosco. Esperança na luta. É isso que o Espírito tem ensinado. Não tem varinha mágica. Tem recurso salvador, que é o quê? Isso me estimula a ter humildade. Eu adoro ler esse romance porque ele me dá serenidade. Eu gosto de ver o exemplo do fulano porque ele me ensina humildade, paciência, esperança. E aí vai. Então existem esses recursos. A medicação para as dores da alma, elas são eminentemente morais. Porque se a gente busca, é válido como recurso emergencial, não como recurso curativo.
emergencial. A gente vai estudando o seguinte: se eu me bloquear completamente no campo das minhas percepções, do meu funcionamento, eu sou um robô, mas eu não estou metabolizando a vida. Não estou. Tem hora que eu falo assim: doutor Leonardo, eu não estou aguentando viver, me dá uma ajuda. Nós vamos entrar aqui com a medicação para te dar um alívio. Mas você vai buscar recurso para você ter de novo a alegria de viver. Limpa esses sentimentos, limpa a mágoa, não resista, começa a ver lá, vai plantar um jardim na sua casa, você vê as flores brotar, vai cultivar um pomar, você ter uma fruta para oferecer para as pessoas, não é? Vai fazer um cafezinho, chama os amigos para tomar, para bater um papinho. Isso tudo é cultivo de vida. Parece coisa simples, mas tem um efeito bombástico por dentro de nós. É impressionante. Às vezes a pessoa vive tão virtualmente, vive tão alienada nos problemas do mundo, que quando alguém pega na mão dela e leva ela para andar por um jardim, para ouvir um barulhinho de água, ela fala assim: nossa, sentindo uma coisa tão diferente, que ela volta às origens. Por que isso tem um efeito? Porque o princípio inteligente é que deu vida a todas essas formas e recursos. Ele estava abrindo um caminho de vida na Terra, e a vida é infinita. Ela está na pedra, está na planta, está no animal, está no homem, está no mundo espiritual e está nos mundos siderais, que a gente nem sabe definir. É uma cadeia, só expande, não encolhe. Então, o princípio espiritual estagiou nessas escalas da natureza nesses reinos. Quando a gente volta, a gente busca aquela força que a gente participou disso. Antes do homem existe o princípio espiritual. Então a gente fala para a evangelização assim: Deus não criou a árvore pronta, Ele criou a semente. A semente contém a árvore. Porque se a gente for no processo de evolução estudar, fala assim: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, gente. As primeiras constituições da Terra foram as algas, ou as células, os elementos unicelulares. Aquilo foi uma construção da espiritualidade. Tudo que está na Terra, nos mares tépidos, foi desenvolvido a partir de células. Delas se formou ou se formaram os corpos, os organismos. Então tudo saiu das águas. Claro que casadas com o elemento espiritual. Sem o mundo espiritual, não tem formalização de vida. Então o elemento espiritual é o elemento espiritual. O elemento material. Isso, daí nasceu a vida na Terra. Então depois das erupções, da formação elementar da Terra, a vida surge nos mares tépidos. Nas algas azuis, depois nas verdes, e aí vai. As bactérias, os vírus, fazendo a transição do mineral para o vegetal. E aí nós vamos ver todo o processo crescendo. Dos mares saem os peixes na feição dos répteis, que vão para as porções secas. Dali vem os mamíferos, as aves. E o desenvolvimento biológico se dá assim. E o jardim é formado. O último é o homem. E mesmo assim, se aproveita da linha do símil e cria uma bifurcação. Aí começam os hominídeos, para formalizar o homem sapiens sapiens. Tudo construído pela espiritualidade. São os arquitetos siderais. Não foi o homem que fez isso, não. O homem foi o último a surgir. E fica aí cantando de galo. Recebeu tudo de bandeja. E fica aí: eu sou o senhor da ciência. Que ciência? Ciência relativa. A absoluta vem de Deus. Então é lógico que não é algo miraculoso. É um processo. Por isso que a gente fala: se não sofreu o processo, não tem desenvolvido a habilidade. Se eu não aprender a lidar com as dificuldades, com as lutas, com a vida no seu sentido geral, quem eu sou? Aí desencarna mais miserável do que quando veio. Porque se comprometeu, porque negligenciou. Então assim, se nós queremos o melhor, nós não podemos fugir dos nossos ciclos. Ah, está demorando muito. O que você quer viver? O amanhã, hoje. O amanhã pertence ao amanhã. O hoje é o hoje.
Hoje a sua função é essa. Mas está tão sem cor. O que você queria? Olha para o ontem. Só desatina. Então o ontem desagou. Aí o Chico traz aquela equação linda. Se ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo fim. Essa é a proposta dos Espíritos. Hoje, o agora, é que funciona para amanhã. Não é o ontem. Por isso que a depressão, como enfermidade, cristalização da mente, que se nega a avançar, se nega a viver, ela quer viver, ela quer voltar para o ontem. É a imagem do que quer voltar para o ontem. Vai encontrar o quê? Nada. Qual que é a tendência disso? Estiolar. O corpo, se ele não é cuidado, ele estiola. Ele vai perdendo as funções. Olha uma pessoa que por força de uma fratura, de um problema mais sério, fica 1 mês, 2 meses na cama. A musculatura se dilui. Aí vai ter que fazer fisioterapia para voltar a recuperar o músculo, porque senão ela fica em pé, ela não anda. Isso é estiolar. Então, se espiritualmente eu não tenho vigor para a luta, eu paro no tempo e minha alma estiola. Aí nós vamos estudar doutrinariamente aquelas expressões ovoides. O elemento vai para o além, porque ele não tem forma humana. O que é isso? Estiolou. Perdeu a capacidade de manter o dinamismo do corpo espiritual. Aí nós vamos ter lá aquelas histórias, que é verdade, que tem espírito que vira ovo, que fica na forma de, como se fosse uma árvore raquítica, e essas expressões da retaguarda, não tem dúvida disso não. Não tem expressão animalesca? De animal, de monstro, de fera? Como é que eles pintam o Satanás? Que na verdade não é uma instituição, não é uma criatura que Deus criou. Somos nós, quando estiolamos a nossa capacidade, porque viciamos as nossas habilidades. Um elemento, por exemplo, que faz do estômago um alambique, né? Ele está deformando não só o corpo, mas o espírito. O elemento que vive de crack, ele está destruindo não só o corpo, mas também o seu perispírito. Destrói as estruturas do cérebro e, consequentemente, da mente. Qual que é a tendência dele? Virar um ovo no além. Um ovoide. Porque não tem. É ideia única. Vocês já perceberam que o elemento na droga, ele tem monoideia? Ele só pensa nela. Isso é um processo obsessivo. E dos piores. Mas o homem desenvolveu recurso, ciência, tecnologia e, infelizmente, desenvolveu isso. Porque o homem aprendeu a sintetizar substâncias, ele naturalmente vai querer ganhar dinheiro com isso. Vocês entenderam? Isso surgiu de quê? De ciência. Aí nós temos a química por base, que é uma água. Então, se a gente for pensar, os nossos dramas foram criados por nós. Agora, qual que é o problema de ter que refazer o caminho? Isso chama-se misericórdia. É por isso que as aflições do Evangelho, elas dizem respeito à nossa capacidade de abrir mão do ontem, abrir mão do que é menor para o maior. Todo mundo pensa que renúncia é perder. Se eu renuncio, eu perco. Não. A renúncia diz respeito a deixar algo que é acanhado menor por algo muito maior. A alegria, o júbilo, a felicidade de uma pessoa que se contém numa determinada área, que seria um processo vicioso, a projeta para o usufruto de algo muito superior àquilo que ela deixou. Isso chama-se renúncia. Renúncia. É a pessoa que tem visão do amanhã. Ela não é imediatista. Porque o nosso mundo, por causa da filosofia nossa de sobrevivência, é imediatista. Tem que ser para ontem. E aí nós estamos vendo essa enfermidade que toma todo mundo. Então, quando Paulo diz para ele não ter vergonha, para ele poder ter força, que é o Timóteo, está dando um recado para o Timóteo, e naturalmente serve para todos nós, consequentemente,
ele fala do testemunho dele. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Porque pregador da boa nova, apóstolo porque ele vive, e doutor dos gentios porque ele era doutor da lei. E ele foi feito doutor do gentio porque ele estava falando e conhecia a alma virgem, ainda sem iniciação, dessa turma que não era judeu, que não era judia. Porque o judeu era iniciado e tripudiava, por isso que eles tinham religiões falsas, como hoje nós observamos. As religiões materialistas, interesseiras, que fazem negociação, que quer mais o reino da terra do que o do céu. Então cristalizaram o pensamento na terra. E isso era vivido naquela época. Por isso que a gente vai lá estudar sobre os fariseus, sobre os saduceus. Eles tinham que artifícios de religião. Então eles queriam impressionar o povo, queriam dominar o povo e oferir vantagens de poder, de dinheiro, como é hoje. A gente vê isso. Se a gente não tomar cuidado, o espiritismo vira isso. Porque começa aqui, poder daqui, posição dali, dinheiro dali, e aí, o objetivo é esse? Não. Dai de graça que de graça recebestes. O que não impede das pessoas se unirem e construírem fraternamente. Porque no mundo institucional, nós precisamos responder por alguma coisa. Agora, sofisticou? É vício, é complicação. Então, nós começamos a pensar. Ele é doutor daqueles corações que precisavam ser iniciados. Como ele dominava a lei antiga e conheceu a revelação do Evangelho, ele estava capacitado para isso. Por isso ele é apóstolo. Porque ele experimentou nele. Só tem autoridade quem experimenta. Então a gente vai entendendo o recado dele. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Vocês precisam lembrar, para quem não conhece o assunto, está no livro Paulo Estevam, Os Bastidores da Vida de Paulo, trazida pela mediunidade do Chico, que é uma estupenda obra, toda ela coerente com as narrações dos Atos. Nós vamos ver lá que o Paulo teve que dar um testemunho naquela época muito difícil. Ele atingiu o píncaro do poder e se tornou sumo sacerdote, dominando o povo da sua raça. Ele cai do cavalo quando viu Jesus em espírito, porque ele não conheceu Jesus encarnado, ele conheceu Jesus já desencarnado. Jesus se apresenta para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque abre a mediunidade e clarividência dele. E ele fica tão extasiado com a luz do Cristo que ele cai do cavalo. E a partir dali sua vida muda. Então, olha, ele abandona, pelo impacto que aquilo causou espiritualmente nele, ele abandona a posição do sumo sacerdote, as perseguições que ele movia no Sinédrio, que era o local em que ele governava a vida do seu povo, do povo judeu. Ele era um grande iniciado, um grande exegeta, trabalhava a lei antiga, os profetas, como ninguém. Ele tinha riqueza, ele tinha família tradicional, ele abre mão de tudo. A vida dele é esfacelada. A gente às vezes fica falando assim: mas a gente perdeu o dinheiro que a gente tinha, perdeu uma casa, perdeu um carro. E o mais doloroso, perdeu um amor, às vezes um filho. Mas a gente vai notar que o Paulo viu a mãe dele desencarnar de desgosto e não podia mudar a história. A sua irmã teve que mudar com o seu sobrinho, pessoas que ele amava tanto, porque eles não conseguiam viver ali com todo mundo falando, comentando que ele tinha ficado enlouquecido e enfeitiçado por Jesus. Vocês imaginam que ele inventou naquela época. O pai o deserdou e foi atrás dele e falou assim: ou eu ou o Cristo. E ele teve que dizer para o pai que não ia abrir mão do Cristo, que ele tinha encontrado a verdade, o pai não dava conta dela. Ele viu o pai ir embora agoniado, sem poder fazer nada, porque ele não podia abrir mão de Jesus. Não é o Jesus das igrejas de hoje, não, porque não existia isso nessa época. O cristianismo era puro, ele não era negócio, ele não vendia Deus e nem negociava com o diabo. O
cristianismo era puro. O cristianismo significava: você compreendeu a vida espiritual, você compreendeu o que é a terra, o que é Deus, o poder dele, e a pessoa então abria mão. Aquilo era vivência. Então Paulo, ele é apóstolo porque ele resistiu até o sangue. Quando ele escreve falando que resistiu até o sangue, não é porque tem que derramar o nosso sangue, não. O sangue é a parentela, são os familiares, o Emmanuel que nos orienta. Ele resistiu até o sangue. Você quer uma aprovação maior do que um pai virar você assim, ou eu, ou essa sua religião? E você encontrou a vida ali, porque você se encontrou lá no seu âmbito. Não é religião externa, não é rótulo, não. Ali era uma questão de viver da mesma forma, iludido, cego, ou viver plenamente. Então ele enfrenta tudo isso. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu a noiva. Ele assassinou, ele foi motivador do assassinato do irmão da sua noiva sem saber. E ali ele descobre toda a verdade. Pense no que foi a desmontagem da existência desse moço. Aí quando Chico Xavier na nossa época fala assim, eu fui desapropriado pelos espíritos. Ele não tinha vida. Ele teve que ir embora de Pedro Leopoldo, que ele amava. Ele amava a cidade natal dele. Amava. Amava a família. No dia que ele foi embora, naquele dia de janeiro de 1959, a própria irmã contou que ele reuniu todos os irmãos, os agregados, os sobrinhos, e só disse uma frase, com uma pequena malinha na mão: estou indo embora para que vocês possam viver em paz. Pegou o trem, foi para Uberaba. Foi recebido em Uberaba. Aí começou a voltar todo final de ano para passar com a família. Virada de ano era aqui em Pedro Leopoldo. Mas amava profundamente os amigos. Quanta coisa o Chico deixou. Porque ele precisava seguir à frente, executando tarefa. E escreveu uma carta confidencial que hoje foi publicada por um amigo chamado Joaquim Alves. E ele dizendo assim: não, os espíritos nunca me obrigaram a nenhuma disciplina. Eu as aceitei para servir a Jesus. Então é isso. Então a gente lembra Paulo e a gente lembra todos aqueles que abrem mão de caprichos. E a gente pensa nas renúncias. As renúncias a ser cabeça dura, a ser magoado, resistente. E a gente vai pensando, eu preciso abrir o coração. Não fazer o que as pessoas querem. Eu não preciso fazer o que as pessoas querem. Mas eu posso compreendê-las. E não desejar o mal para elas. E nem sentir aversão a elas. Porque eu posso entendê-las como crianças espirituais, como pessoas caprichosas. Não é fazer o que ela quer, mas fazer o melhor. É uma postura interna. Às vezes a pessoa nem vai entender que a gente está caminhando com ela. Ah lá, o egoísta só pensa nele, a gente dá aquele sorriso. Não é isso. A gente está caminhando junto. Mas eu não vou atender o capricho. Porque como Paulo, eu não vou voltar para trás. Como Chico, eu não vou olhar para trás. Vou olhar para frente. Então a gente vai em paz. Sem julgar ninguém. Porque cada um vai dar conta de si mesmo. Se a pessoa ainda é criança, ela não vai falar a língua de um adulto. A mãe educa os filhos. Prepara os filhos, dá conselho, sofre, chora sozinho, porque não é compreendido. Os filhos se emancipam, crescem, né? Se tornam adultos, se casam. Aí, quando vira pai, vira mãe, tem outro olhar para a mãe e para o pai. Porque vivencia isso. E começa a compreender quantas renúncias. E eu que não compreendi a minha mãe, que eu não compreendi o meu pai. Começa a refletir. Aí quando vai dar um abraço de verdade, quando cumprimenta com respeito. Porque passa a viver, de alguma forma, aquilo que eles viveram na educação desse elemento. Então a vida, ela trabalha o amadurecimento usando o tempo, não violência. A gente não precisa ser violento. Então a gente elabora, vai elaborando. Então a Honório Abreu falava muito assim com a gente: vamos administrando. E o Chico falava assim: vamos ganhar tempo. É isso que a gente precisa. Nada mais que isso.
Então a gente olha e confia em Deus, que usa o tempo. E continua amando, dentro das possibilidades. Tem momentos e tem situações que a gente não consegue resolver naquela hora. Então a gente alonga a paciência, alonga a humildade, alonga a capacidade de renúncia e espera com alegria. Porque tudo se resolve. Não tem nada, nem ninguém que vai ficar perdido. O tempo é o recurso salvador. Nós vamos parar por aqui, que o nosso tempo se foi. E se Deus quiser, na semana próxima a gente retoma. Que o Senhor nos abençoe. Muito bem, gente. Nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas psicografadas. Por gentileza, Luz espiritual. Meus amigos, Jesus nos abençoe. Nossa tarefa com o Evangelho é caminho de iluminação espiritual, a favorecer-nos nos terrenos íntimos e em favor do consolo aos corações aflitos que lutam ao redor de nossos passos. Na caminhada da evolução que nos assinala hoje, contamos diversas reencarnações por etapas de aprendizado e preparação do campo mental. E nesse acervo de experiências, conhecemos todo tipo de iluminação dos próprios talentos. Luz do conhecimento, luz afetiva, luz da habilidade profissional, luz da destreza política, luz da devoção ao clã, luz do comando financeiro, luz da tecnologia. Mas até agora, as angústias e as incertezas, o vazio existencial e os medos nos assaltam de quando em quando. Em verdade, todas as luzes da civilização, hoje tão proeminentes a dinamizarem o progresso material dos povos, não supre a fome e a sede das almas na terra. É porque a luz divina do amor, que tem uma natureza eminentemente espiritual, não foi ainda tema de nosso interesse e devoção. Por isso, Jesus configura para a nossa família humana a suprema conquista iluminativa, que deixa todas as luzes conhecidas e conquistadas como sombras dos bens futuros, que tão somente o Evangelho encerra, porque é divino e imortal. Busquemos a intimidade do Cristo Salvador e a luz espiritual se irradiará de nós. Honório Abreu. Meu amigo Xaxá, Jesus nos abençoe. Larguemos problemas para lá, para que o Evangelho ecoe. Quem se ama demais, demonstrando a paixão, vive entre os ais que enfermam o coração. A solução é servir, exercitando elevação, para atingir o porvir é com humildade e ação. Manda caloroso abraço o Pai, amigo e protetor, lembrando nesse passo o nosso Cristo Redentor. Pede ao filho Anderson mais equilíbrio e razão, tanto quanto mais fé para guiar o coração. Deseja por este amigo que sua mãe e os filhos encontrem seguro abrigo no Evangelho em seus trilhos. Amor sem recriminação, roteiro de caridade, paciência na provação e culto da fraternidade. No mais, amigos meus, para estar com Jesus, façamos a vontade de Deus, levando nossa cruz. José Grosso. Meu filho, que a mansuetude de nossa Mãe Celestial coberte teu coração e teu lar. Todo esforço de promoção da luz é bem genuíno, porque estende, de algum modo, o amor de Deus a outros corações. Divulgar o que é genuíno, o que edifica, o que educa para o Evangelho, representa o trabalho do Criador, que nos visita pela luz do sol, pelo recurso das chuvas, pelo desabrochar das flores, pela brisa refrescante. Nossa doutrina espírita é o acervo da sabedoria,
que conforta e santifica em nome da caridade universal. Esquece assim, filho, as amarguras e as provas, as incompreensões e as resistências, lembrando a corrente das águas no rio, que dilui agressões e vence obstáculos pela força de seu destino, das montanhas em direção ao mar. Sigamos com amor e humildade a rota de iluminação e auxílio mútuo que Jesus nos legou. Que o Senhor nos fortaleça e nos guie. Bezerra. Muito bem, gente, nós vamos encerrar a reunião agradecidos a Deus, nosso Pai Criador, as bênçãos escolhidas pelos nossos corações.